boa tarde. Eu sou Elaine Oliveira e você acompanha a partir de agora o Bernô Entrevista. O clima está quente no cenário político e por isso hoje recebo aqui nos estúdios da TV Bernô o coordenador da Cátedra Gestão das Cidades da Universidade Metodista de São Paulo, o professor Luiz Silvério. Nós vamos entender um pouco mais sobre esse assunto que promete render muito pano para a manga. Uma boa tarde, professor. Seja bem-vindo aqui na TV Bernô. Boa tarde, Elaine. Obrigado pelo convite. Venho em nome da Universidade Metodista, onde eu trabalho na Cátedra que cuida de Gestão Pública, justamente esse assunto, e me coloco à disposição para conversar com você, com os internautas, sobre essa questão polêmica que nós estamos vivendo. Com certeza. E já para começar, nós vamos embarcando falando um pouco da conjuntura política, né, que nós estamos vivendo atualmente. E, professor, como o senhor consegue enxergar esse momento de manifestações que acontece nos nossos dias? Então, Elaine, é o seguinte, o momento político ele é efervescente. Agora, temos que considerar o seguinte, num Estado democrático, as instituições estão vivendo num aspecto democrático, isso é saudável a manifestação. A gente não precisa se assustar com a manifestação. Não é só no Brasil que acontece isso, em todos os países nós temos manifestações. Gente na rua, estive em outros países, você encontra manifestação na rua. O que nós precisamos aprender é ter tolerância e conviver com democracia. Porque democracia, né, e o internauta que está nos acompanhando, supõe que a gente ouça o outro me ouça e a gente dialogue. Não pode ser diálogo de surdo. Então, eu vejo com positivo o fato de termos a possibilidade de manifestar, coisa que nós tínhamos na ditadura, não podíamos fazer. Então, eu acho que isso é um ponto positivo. Não sei se o senhor tem conversado com bastante pessoas, participam dessas manifestações. O professor acredita que, por muitas vezes, eles acabam ficando assustados por ver toda essa movimentação? Eu acho que causa um pouco de susto, sim, porque pode dar a impressão que está havendo uma baderna, né? E democracia também é manifestação. Talvez, agora, as manifestações que estamos acontecendo, vivemos uma domingo, é uma grande manifestação em todo o país, teremos manifestação convocada agora para sexta-feira, também manifestação pública pré-avisada, o poder público sabe, reserva espaço, e são manifestações democráticas, as pessoas participam, né? Agora, a população pode estar um pouco cismada, mas eu acho que a população está entendendo que é o momento de manifestar. Isso é bom para o país. Professor, nas manifestações de hoje, existe uma diferença daquele tipo de manifestações que aconteciam, por exemplo, na época do Fernando Collor? Qual a diferença que o professor consegue enxergar nessas manifestações, entre essas manifestações? Eu acho que tem diferença, Elaine. Veja bem, com o Collor tinha um objetivo único, propósito, e todo o movimento canalizava para aquela situação. Então já estava estabelecido um processo de impeachment instalado, com base legal, com mobilização, então havia aquele foco, certo? E no momento atual, se nós pegarmos as manifestações, elas também têm a sua espontaneidade, mas existe limite para a espontaneidade. Se nós pegarmos, só um exemplo, se é jornalista, quem está nos acompanhando pode ser que tenha jornalista, posso fazer uma crítica agora. Durante o domingo, na parte da manhã, havia várias inserções na mídia dizendo o tempo aqui está ótimo, pode trazer família. Então, parece-me que há uma certa combinação. Então, o arranjo de domingo não é tão espontâneo assim, né? Então, há uma certa indução. Mas nada contra a que haja manifestação, né? Agora, existe realmente uma difusão de interesse na manifestação. Se nós fizermos uma pesquisa, pode pegar a mídia que faz pesquisa e levantamentos socioeconômicos, você vê que existe interesse desde gente que quer ditadura militar, de volta militar. Você tem dois grupos que têm caminhão de som, vão lá, grupos um pouco paramilitares, vestidos com a bandeira, com o sinal do nazismo, né? Como tem gente que quer pela ética, como tem gente que reclama porque não pode ter mais empregado doméstico, porque agora tem que ter carteira assinada, como tem gente que quer a volta que é o Bolsonaro como presidente. Então tem de tudo lá. Então é um pouco difusa a manifestação. E tem gente que está lá por
acreditar que o país precisa melhorar. Como eu também defendo, eu também sou contra a corrupção. Eu acho que é o momento do país passar um pouco essa ideia de impunidade, que deve ter perguntas sobre impunidade, não tem? Com certeza. Tem. Eu acho que Várias. Eu acredito que o sentimento de impunidade ele é presente, porque parece que não há nenhuma prisão, não se pega. Mas eu acredito que o momento atual ele é histórico, sabe por quê? Porque pela primeira vez eu estou vendo, como cidadão, pessoas que comandam empresa que têm uma investigação séria e o Estado consegue, por a sua força, que é a polícia, o Ministério Público, a Justiça, pegando essas pessoas, coisa que eu não assisti desde menino. Eu estou com 64 anos, não vi isso dessa forma. Eu acho que isso é um benefício criado pelos últimos governos, que permitiu isso. É uma vantagem. A população tem que ver isso como positivo. Isso é muito bom. Eu estou voltando um pouquinho, professor, em relação a diversas manifestações que têm acontecido aqui no Brasil ultimamente. O professor falou que tem vários interesses. Será que isso, esses interesses, essa diversidade não acaba atrapalhando o real interesse realmente de uma manifestação, do propósito da manifestação? Quando é muito difuso que eu digo que você tem vários ingredientes numa passeata, numa caminhada, ou num movimento, perde um pouco a força, porque cada um está puxando para um lado. Então, eu acho que não há uma centralidade. O que move um pouco a sociedade hoje, eu acho que é importante, é acabar com a corrupção, é ter um Estado que faça a gestão direito, que o governo que vai lá no Estado faça a sua função correta, que o meu imposto que é cobrado tenha uma destinação correta para os fins sociais, para que não haja desvio. Porque há dois crimes. Se você rouba, é um crime. Se você rouba dinheiro público, é duas vezes. Você está pegando o que é público. É duas vezes pesado. Então, eu imagino que quando a manifestação ela é muito difusa, acaba perdendo a força e a pessoa fica assim, um pouco frustrada. Ela faz o movimento. Então, você pode ter o movimento último agora. Na democracia, você não pode querer passar o rolo no outro. Então, se você tem opostos, você tem uma ideia, você defende aquela ideia. Sim. Então, você não pode ser contra, abaixo tal. Você tem que ser a favor de alguma coisa. Aí é mais propositivo. Então, talvez a frustração é querer esmagar o outro. Acho que isso não funciona. Então, slogan tipo, fora, vou acabar com passar o trator em tal sigla, eu acho que não resolve. E mesmo o impeachment da presidente é uma coisa que precisa discutir com... Os juristas têm divergência entre eles, a fundamentação para fazer um impeachment é muito complicada, não é tão simples. Você vê que o do Collor com provas concretas foi complicado. Então não é tão simples você fazer um processo de impeachment. Então é um problema bastante sério. Acho que vale a pena a sociedade... eu digo que o governo é que nem panela, é que nem feijão, só funciona com pressão. Com pressão, é verdade. Então, tem que haver pressão, seja do partido A, B, C, ele é governo. E governos têm que sofrer a pressão do movimento social, das forças políticas, assim que funciona. Diante dessa explicação do professor em relação às pessoas estarem pedindo para sair, fora, será que tudo isso não está acontecendo, como a gente falou, de impunidade? Porque as pessoas estão realmente cansadas de pedirem ou de estarem vendo o que realmente está acontecendo, nada é feito, nada acontece, tudo fica impune aqui no Brasil. Será que não é por essa sensação que as pessoas estão já saturadas e acabam sendo mais radicais? Essa pergunta tem um fundamento, eu até respeito, dá a sensação de impunidade. Mas aquilo que eu falei agora há poucos minutos, eu acredito que o Brasil ele está passando por um processo novo de aprendizado de punir. Acho que está havendo punição. A prisão de empresários, de políticos, eu acho que, seja de que partido for, de que entidade se roubou do público, acho que tem que ser pesquisado. O que talvez dê um pouco de frustração é que a justiça não pode ser vesga. Então, por exemplo, será que os problemas de desvio foram só de um tempo para cá ou sempre existiram? Então,
Essa que é a pergunta que eu faço. Então, a justiça tem que ser mais séria. A justiça tem que pesquisar todos, né? Então, tem agora alguns juristas perguntando agora o seguinte, ora, será que só um partido é o culpado? Né? Então, deve ter mais. Então, eu acho que essa sensação de impunidade, eu diria até para esses internautas que estão fazendo a pergunta, ela é verdadeira. Porque se você pegar o presidente da Câmara Federal, Cunha, o presidente, ele faz com todos os artifícios, empurra, usa todo o regimento para ficar escapando, então dá a sensação de impunidade. Mas não há como escapar. Eu acho que aí há um momento. E ele usa todos os artifícios legais e deixa a população realmente muito nervosa e agitada. Mas como é que não pega esse cidadão, né? Então ele fica protelando. Aí eu tenho um presidente da Câmara que tem já conta comprovadamente acertada no exterior, que é um problema sério que ele tem que justificar, ele tem que prestar conta disso aí. Então ele tem que prestar conta, ele não pode ficar empurrando com a barriga. Isso sim dá um sentimento de impunidade. Sim. Agora, aí vem a pergunta, mas que Congresso é esse, ou que membros do Congresso é esse, que permitem essa articulação, usar benefícios? Dessa forma, isso dá um sentimento de impunidade. Sim. Aí há um descrédito com a classe política. Então eu faço uma avaliação que o atual Congresso nosso, ele está muito comprometido. Então, se ele fosse realmente comprometido com alguns interesses escusos, se estivesse comprometido com o nosso interesse de sociedade, eu acho que já haveria uma sessão, a Câmara lá, que cuida do processo de trabalho com o Cunha agora, que é a questão, a própria situação deles, do Comissão de Ética, né? Já teria julgado, já teria trabalhado, não estaria sendo impedida. E a população então viria com bons olhos. Mas tem um grupo que fica cerceando. Aí eu faço a pergunta para o internauta que está acompanhando com a gente. Mas não fomos nós que elegemos esse grupo que está lá? Verdade, com certeza. Então, daí a nossa responsabilidade. Eu, como estudioso de gestão, como crítico, faço a pergunta. Nós somos responsáveis pelo Congresso que está lá. E o Congresso está fazendo coisas que não acreditamos. Esse Congresso não tocou a reforma política, não fez a reforma tributária, não tributa a fortuna, que é um processo difícil. Então, é um Congresso conservador. E que, então, mas nós elegemos esse Congresso. A democracia representativa é assim. Eu delego para um grupo que é eleito lá. Então, eu tenho que escolher bem as pessoas que eu voto. Verdade. Professor, hoje nós vimos, né, um discurso anteriormente, que não somos PMDB e muito menos PT. Né? Em relação a essa questão, as pessoas falam que somos todos Brasil. Como que o professor consegue encarar isso? Como o senhor vê esse fato? Eu acho que talvez esse descrédito com os políticos, criado pelos próprios políticos. Os políticos deveriam fazer uma campanha para até politizar a população, para mostrar para a população, é importante vocês acreditarem em projetos políticos, de tal forma que eu, quando me elejo, por exemplo, nessa sigla, eu fico nela. Agora, se eu elejo nela e pulo para outro, eu vou desacreditando a população. E a população não quer nem saber de partido político. Então, lá pelo Brasil, pelo país. Pelo Brasil. Então, mas partido político é importante. Não existe democracia sem partido político, Elaine. Então, internauta que estão acompanhando. Toda democracia tem partidos políticos. Agora, não podemos conviver com 30, 35 no Brasil. Isso é uma exceção inadministrável. Então, nós precisamos fazer uma reforma política. Então, os congressistas não fazem essa reforma. E aí, sim, nós aprenderemos a valorizar partido, votaríamos em propostas de partido, e as pessoas estariam sujeitas àquelas propostas, né? Existem partidos, até o internauta, muitos devem estar acompanhando a gente, muitos sabem disso, que em alguns países você vota na legenda. A legenda escolhe as pessoas depois. Verdade, porque eles sabem que aquela pessoa vai fazer o que aquela legenda mandou. Legenda está estabelecendo. Por isso que hoje é o discreto. Nem PSDB, nem PT. E, aliás, hoje está um discurso que viraram surdos. Um não ouve mais o outro. Nós chegamos a um excesso. Né? Romper-se a ponte. Os partidos têm que conversar. Eles têm que dialogar. Tá? Então, é importante o partido político, mas a culpa é dos próprios políticos que não valorizam o partido, fazem campanha eleitoral em nome, não em partido. Trocam de partido, desvalorizam, né? Trocam, apoiam, depois desapoiam, faz uma coligação, desmancham na semana seguinte. Então, isso dá um descrédito. Vamos ver o quadro agora. Você tem lá o PMDB, que é aliado
mais numeroso e importante para o PT, que é o governo, que agora, de repente, que tem um vice-presidente, o PT que agora parece que vai sair, romper, não sabe o que faz. Não pode ser, isso é uma inconsistência. Ou rompe ou não faz coligação, ou está junto ou não está. Isso cria uma confusão na cabeça do brasileiro, que também não quer mais partido, que é um equívoco. Nós precisamos ter partidos fortes, sólidos, consolidados, né, com legenda forte, e aí você vota e acredita nesse partido. Acaba ficando difícil, né, para Isso o aí. cidadão brasileiro. Exatamente. Os políticos não ajudam a fazer essa formação política, que seria importante. Com certeza. Nós temos hoje, professor, uma casa muito conservadora, né? E o nosso plenário, por muitas vezes, acaba virando um campo de batalha entre discursos de ódio e intolerância. Né? Nessa linha, como o senhor enxerga o trabalho dos nossos progressistas? Mais do que nunca, o atual Congresso, ele também está dizendo que ele é conservador, mas ele é um reflexo da sociedade. Por quê? A sociedade também está saindo do armário. Elaine, por quê? Dizer que o Brasil é uma sociedade calma, cordata, não é verdade. Não. Nós temos defeitos, mazelas, temos preconceitos, preconceito de raça, né? Nós temos muito racismo no nosso meio, preconceito contra a questão social. Então, nós temos preconceito, nós temos que reconhecer isso. Temos dificuldade de aceitar a questão de gênero, do respeito à mulher. Então a sociedade está no estágio que as diferenças estão apontando, estão emergindo. Então, a gente precisa aprender que precisa ter tolerância. E talvez no Congresso não esteja havendo também esse conflito que nós temos aqui. Lá se repete. E de maneira, como lá tem mais visibilidade, eles são representantes, eles levam votos da gente, então eles são pessoas que estão na mídia, etc., representa o conservadorismo que, nas discussões mais polêmicas, há uma divisão clara, onde há posturas realmente antagônicas que não se conversam. Então, o Congresso, às vezes, dá essa impressão, e eu acho um Congresso muito conservador, que demonstra uma dificuldade para o diálogo, inclusive. Sim. Voltando um pouquinho aqui para o nosso município de São Bernardo do Campo. Vamos lá. Sim, é conhecido, né, muitas pessoas falam, que é conhecido como berço do PT. Né? Foi criado aqui em São Bernardo. E a gente não poderia, claro, deixar de mencionar isso. Como o professor enxerga o fortalecimento dos sindicatos e, por fim, a formação do Partido dos Trabalhadores já há mais de 3 décadas. Então, é bom que os internatos sabem que a TV Bernou é de São Bernardo do Campo. Exatamente. Nós estamos aqui no Grande ABC, que é um berço da formação política. E aqui formação política não é partidária, é esse caldo de discutir a sociedade, de querer participar, anseio democrático. Então, o ABC ele é uma escola interessante, e quem conviveu com a década de 70, 80, certamente presenciou isso é muito bonito. O PT foi engendrado aqui, mas assim, vamos fazer justiça para a história. Existe uma espécie de uma força tripartite, de 3 forças. Você tem o movimento social, as pastorais da Igreja Católica, que estavam mobilizadas na década de 70. Você tem o movimento sindical, que estava num processo de reivindicação muito forte, com as greves de 78, 79, que no São Bernardo, São Caetano, Santo André. O Lula era presidente do sindicato na época. E você tem o movimento dos intelectuais, do pessoal de esquerda, das tendências. Esses 3 caldos é que fundiu, surgiu o PT. Então, precisa respeitar um pouco. Claro que São Bernardo colaborou, mas o Brasil inteiro colaborou. Acho que ele é geral. Surgiu, historicamente, foi no Colégio de Sion, foi em São Paulo, a fundação formal dele foi no Colégio de Sion, lá na Gentil de Moura, perto da estação do Alto de Ipiranga ali que historicamente foi fundado. Mas, claro que foi engendrado aqui na luta, tal. E eu diria que, pós 30 anos, sempre o tempo é bom. O tempo você volta, faz uma revisão. Eu diria que tanto o movimento sindical e o Partido dos Trabalhadores, nascido aqui nessa luta, precisam fazer revisões, correções. Né? Eu, pessoalmente, posso fazer uma correção, posso estar... É opinião minha, estou estranhando, você está perguntando para mim. Não sei se todo mundo pode concordar, mas que teria que valorizar mais a participação das pessoas que formam o partido ou o sindicato, ouvir mais as pessoas, porque não pode ficar na cabeça de poucos a tomada de decisão.
Acho que o partido ele ganha quando ele se torna... Ele nasceu democrático com a participação, o sindicato. Então, quanto mais democrático e mais participativo for, melhor para o partido. E qual que é o problema do PT, ou um bom problema? É que ele assumiu o governo municipal, algum estadual, capital, agora assumiu o governo federal. Então, é uma responsabilidade muito grande assumir um governo. E ele nunca assume sozinho. A nossa democracia, nunca ele consegue eleger uma Câmara forte. Ele tem que coligar. E a coligação, então, o governo atual, ele é PT coligado com vários. Então, não é só PT. E precisa fazer uma diferença PT governo e PT partido. São duas coisas diferentes. Então, eu faria uma crítica agora ao PT partido. Não estou falando governo, senão a gente faz uma salada de... Mistura tudo aqui. Mas o PT partido, ou o movimento sindical, o movimento popular, ele tem que ser autônomo. Não pode estar atrelado ao governo, seja A, B, C, D. Ele tem que ser autônomo, ele tem que ter sua autonomia. O partido tem que fazer crítica ao governo. Eu sou PMDB, assumi o governo aqui de uma cidade tal. Eu sou militante do PMDB. Eu posso fazer crítica ao governo PMDBista, porque o meu partido ele tem que criticar. Sim. É diferente o governo. E esse distanciamento, acho que o PT tem dificuldade de fazer. Né? Então, ele precisa se distanciar e fazer a crítica, colaborar, porque ele deu quadros para governar, então ele tem que também colaborar, mas tem que dar linha política, tem que fazer autocrítica. Eu acho que a saída seria realmente partir para um processo mais democratizado, ter mais bases. Né? Eu acho que tem que... Eu costumo trabalhar muito com conversa, assim, diálogo sobre política, que o bom ano de fazer política é o ímpar, que não tem eleição. Que não mistura. Porque eu posso conversar, falar de política, não formar... Não tem problema. Porque não tem problema. Aí o partido tem mais tranquilidade. Aí você forma quadros. Né? Eu acho que o partido ele tem que ter uma ação social, partido. Pode estar no governo ou não. Ele pode... O PT, por exemplo, ficou muito tempo fora do governo federal. Nunca ganhou o governo do Estado de São Paulo. Mas ele é um partido, ele tem instância. Então é nisso que eu estou fazendo a crítica agora. Ele tem que ser democrático, tem que ouvir as pessoas. E os 30 anos certamente servirão para que a gente faça uma reanálise, o pessoal faça análise. Baseando em cima do que o professor acabou de explicar, toda essa explicação em relação ao Partido dos Trabalhadores aqui no município, dos outros partidos também, a Dilma Rousseff acabou não ganhando, né, as eleições aqui no município de São Bernardo do Campo. Né? Então, diante do que o professor acabou de explicar, se deve a isso, por ela não ter ganhado, pelo PT, de uma certa forma, né, a gente ouviu a explicação de que ele se propagou bastante aqui no município. Se deve a isso? Eu diria assim, essa análise é difícil fazer, mas o PT ganhou a eleição municipal, 2. Sim, perdeu. Exatamente. Então, certamente, o eleitorado, ele divide um pouco a preocupação dele. Quando o assunto é municipal, ele está mais antenado, focado. Quando é nacional, fica mais difuso. Né? E não pensa porque o PT nasceu aqui nas lutas que todo mundo vota no PT, Sim. Mesmo porque é partido é parte, certo? Então, existem outros partidos. Eu acredito que nós temos muitos partidos. E por ter muitos, não permite ao eleitor escolher qual que é a ideologia, porque né, você tem alguns 4 ou 5 ou 6 que são ideologicamente conhecidos, a população identifica, né? Mas eu diria que São Bernardo, especificamente, é uma cidade dividida do ponto de vista cultural, a questão mesmo de concepção política, tem a parte conservadora, é o que faz a eleição até chegar no empate aí no caso da eleição presidencial, né? Sim. Aproveitando ainda, falando um pouco de São Bernardo, PT, nós sabemos aqui que o ex-presidente Lula fez de São Bernardo o seu palanque, a sua vitrine. Né? Como que o professor enxerga essa reviravolta? Eu diria assim, Lula, como líder sindical, vamos pegar o histórico, né? Ele tornou-se... Ele pegou a liderança do movimento dos trabalhadores na década de 78, 79, as grandes greves, e teve a projeção nacional ali. Ali começou a liderança dele na projeção nacional. E o Lula, ele representa, assim, a organização dos trabalhadores. Podia ser outra pessoa, no caso, ele estava naquele momento na liderança e representa um caldo cultural de luta dos trabalhadores. E qual que foi a análise? Aí há um salto do chamado criatura política, que percebe que
Olha, os trabalhadores não conseguem nada só com o sindicato. Eles têm um canal excelente aqui, que é ocupar governo e fazer partido. Daí que ele fundou o partido, foi fundado o partido. É um passo posterior. E o que está acontecendo hoje? Eu acho que ele é uma figura internacional, reconhecida. Eu faço uma observação, né? Olhando de fora como crítico agora. Você pega um cidadão que durante 40 anos esteve na mídia tempo integral, né? Vida dele vasculhada. Tem uma lava-jato 2 anos pesquisando e não ter nenhuma prova contra esse homem, então realmente eu acho que a população tem que tomar um certo cuidado antes de julgar a pessoa. E mesmo porque a justiça diz, ó, a pessoa é inocente até que se prova o contrário. Então, você tem uma pessoa com essa abertura, com essa visibilidade, com esse holofote durante 40 anos, a Lava Jato 2 anos, leva um cidadão para o aeroporto de maneira coercitiva, equivocada, aí eu vou fazer uma defesa como cidadão, acho que é um erro equivocado, que todo mundo depois voltou atrás e reconheceu, porque se o cidadão tem que depor, você chama, se não for, então você pode convocar, mas então até o Supremo Tribunal falou que está equivocado, então errou o processo do delegado nesse processo. Ficou lá 2 anos depondo. Eu tive a curiosidade de ler o depoimento do Lula, 120 páginas. Né? E é interessante que o delegado não teve nenhuma prova concreta depois de 2 anos daquela ação. Da ação. Então, a única coisa que... Então, foi tentar pegar uma contradição. Então, eu acho que com uma pessoa assim, precisa ter um certo respeito, né? Pelo passado dele, pela história dele. Eu acho que é uma figura internacionalmente reconhecida e que merece um respeito do país. Nós temos aqui várias perguntas dos nossos internautas aqui participando com a gente. Nosso tempo é curto, mas tem uma pergunta que eu acho interessante, que é dos dias que estamos vivendo, né, hoje. Como o senhor encara essa nova empreitada do ex-presidente Lula, agora como no Ministério da Casa Civil? Será que isso, né, seria um golpe? Pois é, que pergunta difícil esse menino fez aí, menino, sei lá. É difícil responder isso aí, né? Eu posso dar eu vejo assim, pessoalmente, eu acho que o Lula não precisava fazer isso, porque ele já fez muito pelo país, como cidadão, como político. Do ponto de vista da pergunta que está sendo feita, se positivo ou não, eu acho assim, o momento político em que o aliado principal do partido do governo está mostrando uma certa inconsistência, eu acredito que o Lula tem a capacidade de recompor parte disso aí. Isso é bom para o país, porque dá governabilidade, não fica nessa instabilidade. Então, acho que ele tem potencial para isso, ele tem capacidade para fazer arranjo político. Eu acho isso favorável. Do ponto de vista de acusação, bom, ele fez isso porque não quer ser mais vasculhado a vida, é um equívoco, porque ministro, presidente pode sofrer ação ação da polícia, do Ministério, qualquer cidadão, presidente até qualquer pessoa. Então ele continua. E mais que isso, ele agora, como ministro, ele vai ser, o processo vai correr no Supremo, onde não tem recurso mais. Porque se ele continuasse no que estava, ele ia ser na primeira instância, poderia recorrer, vai para a segunda instância, e poderia levar 10 anos aí. Agora não. Então ele também está correndo risco. Acaba correndo um certo risco. Então eu acho que não é fugir da raia, ele não está fugindo, na minha avaliação, não foge da raia, e ele tem potencial para dar essa contribuição. Então, só respondendo para o nosso internauta, então, diante da visão do professor, de repente não seja realmente um golpe. Professor... Não é golpe, não vejo como golpe. Gente, temos várias outras perguntas aqui dos nossos internautas, só que o nosso tempo está já terminando. Essas perguntas serão repassadas depois, professor, para responder os nossos internautas. Quero agradecer a sua participação hoje aqui no Bernoulli Entrevista. Então, Elaine, eu que agradeço a oportunidade, em nome da Universidade Metodista, né, que a gente tem uma história aqui na região. Então, como professor dessa instituição, agradeço a oportunidade e a gente coloca a universidade sempre à disposição para conversar com a população, para esclarecer, ajudar a formação cidadã do Brasil. E agradecer também a você, internauta, e amanhã nós voltamos com mais um Bernoulli Entrevista. Até lá!